dizer, essa é uma noite de cura, amém? Essa é uma noite que Deus quer te curar, você que está aqui, você que está em casa, você que assistirá, de repente, a gente às vezes ouve muito testemunho assim, né, que a pessoa colocou lá e começou a ouvir e Deus fez muitas coisas, porque a palavra de Deus, o poder de Deus, ele é atemporal, amém? Então essa unção, ele continua fluindo. Isso é como aquelas músicas do tempo que o povo cantava por amor e não por dinheiro, não é? Pode prestar atenção, existem louvores que até hoje, passou-se 20, 30 anos, você escuta e ele tem a mesma unção. Então a palavra de Deus, ela não tem tempo e ela nunca volta vazia, amém? Então essa é uma noite de cura. E desde já, eu só quero dizer para você assim, se você entrou aqui ou você está em casa, e você está sentindo alguma dor no seu joelho, eu senti no joelho direito, mas que você possa crer que o Senhor está tocando na sua vida e está te curando, amém? Deus cura, irmãos. Creia, se você está aqui, ou se você está em casa, ou de repente irá assistir depois, creia, e que Deus está curando aí o seu joelho, amém? Eu senti uma fisgada muito forte no meu joelho direito e eu não tenho problema com o joelho, amém? Então, creia que Deus está tocando aí e está te curando em nome de Jesus. Irmãos, fecha teus olhos por um minuto. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que o Senhor ainda fará nesta noite. Pai, em nome de Jesus, acalma os nossos corações, Senhor. Arranca deste lugar, Pai, tudo que não provém de Ti. Cobre, Jesus, com o Teu sangue toda a rede elétrica, toda a internet, aqui nas casas, ou nos carros, ou nos hospitais, onde quer que essa palavra chegue, Pai. Que não haja nenhuma interferência. Que os nossos ouvidos sejam abertos, Pai, em Cristo Jesus, para ouvir a voz do Teu Santo Espírito e crer e praticar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez e ainda fará em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu não sei quanto a você, mas eu sinto muito forte a presença de Deus. Algo é interessante porque o ambiente fica leve, não é? Dá a impressão que a gente quer flutuar, mas a gente não flutua, a não ser que Deus faça. Mas se fizer, vai sair correndo, porque é um negócio muito esquisito alguém levitar, não é? Mas Deus pode fazer, irmãos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29. Marcos 1, 29. Eu quero ver se Deus permitir e eu consiga terminar, não é? Domingo que vem. Se Deus permitir, viu, irmão, se eu consiga terminar, porque eu estou numa tripla jornada, vamos dizer assim, de trabalho muito complicado. E Deus está me levando muito a falar sobre oferta, que ofertar também é servir. E eu descobri coisas incríveis. E assim, você quer que o teu nome fique na história? Seja um ofertante. Você quer ser alguém que tem revelações de Deus? Seja um ofertante. Irmãos, por que o mundo, e até dentro da igreja, toda a igreja tem um Judas, não é assim que eu digo? E até dentro do povo de Deus, você vê homens e mulheres de Deus falando mal de quem dizima e oferta, que isso é isso e aquilo. Por quê? Porque, irmãos, eu não encontrei outra forma de atrair algumas coisas de Deus a não ser através de oferta. Não existe outra forma. Em Cristo Jesus não existe. E isso é muito claro na Bíblia. Você leu aqui na hora da oferta uma passagem e você vê no grego que é algo muito profundo. A bênção que Paulo liberou, e detalhe, Paulo só liberou aquela bênção para os filipenses e nenhuma outra carta tem aquela bênção. Por causa do quê? De uma oferta que eles fizeram. Então isso é muito sério, mas eu não vou prometer, porque existem coisas que exigem muito tempo e dedicação. Então eu estou tentando, nas madrugadas aí, vamos ver se eu consigo. Se não, Deus dará outra palavra, amém? Marcos 1, 29,
diz assim: depois que Jesus saiu da sinagoga, com Tiago e João foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Amém? Irmãos, é interessante porque Jesus aqui está nos ensinando um princípio muito forte, que é o de servir. E eu acho incrível aqui, é que, o que eu vejo aqui? Que Deus, quando Cristo cura alguém, não é simplesmente para você dar um testemunho, ou cura, ou te abençoa, sei lá, algo do tipo. Não é simplesmente para que você se sinta melhor que ninguém, mas o propósito de Deus, de Cristo, em curar você, seja uma cura física, seja emocional, seja financeira, enfim, tudo é cura, irmãos. O propósito é que você se levante para servi-lo. Se Deus não tem filhos prediletos, então Ele conhece o nosso coração. E eu vou te dizer por experiência própria. Eu já me deparei com pessoas de você orar e perguntar: Senhor, mas por que o Senhor não cura? Senhor, mas... E aí não tem resposta, Deus não te responde. E aí você fica ali. Passa um tempo, passa-se anos, meses. Você se depara com uma situação interessante. Que assim que essa pessoa alcançou a cura, ela simplesmente sumiu da casa de Deus. Deus conhece o coração. E Deus às vezes não faz porque Ele não quer que você se perca. Porque enquanto você está enfermo, você está na presença de Deus. E o que é melhor? Entrar no céu com entrar no céu com um olho só ou com dois olhos no inferno? Então, irmãos, a gente precisa entender que tudo que Deus faz em nossa vida, seja uma bênção, seja o que for, é porque Ele tem um propósito, que você replique a outros e sirva a outros. Porque aqui diz que aquela mulher levantou para servi-los, está no plural. Na João Ferreira diz: e ela começou a servir a todos. E eu tenho certeza, irmãos, que todos nós que estamos aqui, que estamos em casa, alguma coisa Deus já fez na sua vida. E a pergunta é: o que você está fazendo como gratidão a Ele? Porque é estranho, não é, irmãos? Tem pessoas que no estalo de dedo Deus cura, Deus faz um milagre, e tem outras que passam a vida inteira e não alcança. Se Deus não tem filho predileto, então existe um problema em nós, porque Deus não é aquele que olha a aparência, é aquele que sonda o coração. E coração do homem ou mulher é uma terra que só Deus conhece, porque Ele sabe o fim desde o princípio. Amém? Agora, nós somos curados para servi-lo. Quem recebe, irmãos, o toque de Cristo, essa cura, tem prazer em servi-lo. A pergunta é: o que é servir a Deus? Essa é a pergunta. Estamos falando esse mês sobre chamados para servir. Nós ouvimos domingo passado uma palavra poderosa, não é? Uma revelação de Deus para nós. Que existe o seguidor e existe aquele que serve. Nós somos chamados para segui-lo e automaticamente para servi-lo. Seguir e servir tem que estar numa balança. E entre esses dois existe um pilar chamado ativação, que eu não sei se dará tempo esse mês de falar. Que Jesus precisa ativá-lo para que você possa ser não somente um seguidor, mas você possa servi-lo no chamado que Ele tem. Ele mandou aqueles homens segui-los. E depois esses homens começaram a servir, mas no meio disso Ele disse: vão de 2 em 2, não é? Eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, vocês expulsarão demônios. Ou seja, Jesus ativou. E às vezes nós precisamos desta ativação. Mas é interessante porque o que é servir a Deus, não é?
Vejamos alguns requisitos para que você possa entender o que é servir a Deus. Nós já falamos que servir a Deus não é servir a si mesmo. Só que isso ainda é pouco. Qual é o grande problema de muitos de nós cristãos nos dias atuais, irmãos? Nós queremos tudo, mas não queremos parar para aprender. E a palavra liberta. Por que a palavra liberta? Porque a palavra traz o conhecimento. E esse conhecimento traz o fundamento. E quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, maior é a tua fé, maior é o teu conhecimento. E assim você cresce. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, que requisitos são esses? Primeiro, para você entender o que é chamado, o que é servir ao Senhor, você precisa reconhecer o senhorio de Cristo. Você precisa reconhecer o senhorio de Cristo. E eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e deixasse aberto aí, a partir do verso 17. Fica aberto. Amém? Eu falarei outras passagens, você não irá precisar abrir, mas essa daqui você vai ler comigo e alguns trechos aos poucos. Marcos 10, 17. Olha que coisa interessante, irmãos. Essa passagem, Jesus nos mostra claramente o que é servir a Deus. E o primeiro requisito é reconhecer o senhorio de Cristo. Marcos 10, 17 diz assim: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha que coisa interessante. Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Aquele homem estava reconhecendo o senhorio de Cristo. Amém? Agora, nós precisamos entender que Jesus é Deus. João capítulo 1 fala sobre isso. Não é que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, irmãos, ele tem autoridade sobre tudo. E diante dele todo o joelho se dobra. E durante a caminhada de Cristo, você se depara, por exemplo, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era perfeito? Não. Pedro ainda estava num processo complicado. Mas ele já reconhecia o senhorio de Cristo. E olha que coisa interessante. Quem dera, irmãos, se Deus levantasse muitos Pedros para se converter. Porque mais para frente, quando Jesus fala do verdadeiro evangelho, que ele era o pão da vida, tal, todos abandonaram. E Jesus disse: e vocês não vão embora? Pedro disse: a quem iremos, ou para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? O processo de reconhecer o senhorio de Cristo. Quando você levanta a sua mão e diz: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, você entrou nesse processo, amém? Esse é o primeiro passo. Por isso que sem Cristo nada podemos fazer, ok? Agora, aquele jovem se colocou de joelho diante de Cristo, reconhecendo o seu senhorio. Mas precisamos tomar cuidado com algumas questões. Presta bem atenção. O fato de reconhecer a autoridade de Cristo não quer dizer que eu irei obedecê-lo. Aí é que está. 90% das pessoas no mundo, se você perguntar para elas, independente de sua religião, dizer: você acredita em Deus? Ela dirá: acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Então, irmãos, isso não é um privilégio só de nós, cristãos evangélicos. Presta bem atenção.
O fato de você reconhecer a autoridade de Cristo não quer dizer que você irá obedecê-lo. Irmãos, uma pergunta, não é? Quando há um direcionamento dentro dos padrões bíblicos para a igreja, a qual você faz parte, você obedece ou questiona? Porque aí começa. Como é que você reconhece o senhorio de Cristo? Servindo a igreja dele. E é engraçado que, por falta de prudência e de temor, muitos de nós falamos assim: eu não tenho tempo, porque eu trabalho, minha vida é corrida. E a dos outros não é não? Você já parou para pensar que isso é uma frase demoníaca? Que é quase uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque você diz assim, então você está falando que aquele que serve a Deus é vagabundo, não faz nada, não tem nada para fazer? Então você precisa reconhecer que há um problema na sua vida e você deve corrigi-lo enquanto é tempo, porque todos nós fomos chamados, fomos tocados para servi-lo. Servi-lo como? Servindo a igreja. Porque, irmãos, Cristo Deus tem os seus anjos. Lá no deserto, quem é que servia a Ele? Os anjos. Então nós precisamos entender que servir a Cristo, cada um tem a sua forma, mas todos nós não podemos ter desculpas para falar que não temos tempo para fazer nada em prol do Senhor. Isso é muito perigoso. Agora, talvez você diga assim: eu tenho que obedecer a Deus e não a homens, não é? Porque a gente tem desculpa para tudo, não é? A gente questiona tudo. Aí Jesus diz assim em Lucas 10,16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Irmãos, não tem como você servir, é como a palavra diz, não tem como você amar a Deus se você não consegue amar quem você vê, não é? Agora, o problema é que nós chegamos às vezes num patamar onde achamos que obedecemos a Cristo em tudo. E aí precisamos estar pronto para aquele pedido: venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. Irmãos, por mais que você ache que você faz alguma coisa, ainda nos falta algo. Sempre Deus requer algo a mais. E não adianta, irmãos. Às vezes você não consegue crer, mas Deus acredita, porque Ele não te pede algo que você não possa fazer. Então nós precisamos parar e refletir um pouco, irmãos, porque às vezes nós estamos como aquele jovem. Nós até reconhecemos o senhorio de Cristo. Não quer dizer que nós queremos obedecer a Cristo. Então, irmãos, a quem temos servido? Ao Senhor Jesus ou a nós mesmos? Não é? Foi aquilo que nós falamos no segundo domingo. Agora, talvez você diga assim: não, eu tenho servido a Jesus. Talvez você se enquadre nesse primeiro requisito. Parabéns. Se você não se enquadra, não se preocupe. O Senhor tem poder para mudar todas as coisas, desde que você esteja disposto a mudar. Amém? E aí você entra no segundo ponto, porque nós precisamos entender, irmãos, que às vezes nós temos uma falsa obediência ao reino, e na verdade nós estamos satisfazendo só o nosso ego, porque isso é servir a si mesmo. Agora, passou o primeiro requisito, vem o segundo, e o segundo é dar bom testemunho. Olha aí nessa passagem do jovem rico, Marcos 10, verso 19 e 20, diz assim: Jesus fala para aquele jovem: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Irmãos, entenda uma coisa: dar bom testemunho não é estar preocupado em agradar todo mundo, não é fazer o que as pessoas querem
e sim fazer o que Jesus quer que você faça. Porque aquele jovem até aqui, ele ia muito bem, sim ou não? Ele reconheceu o senhorio, ele dava bom testemunho, e se ele estivesse mentindo, Jesus ia falar, você está mentindo. Porque esse Jesus que o povo fala hoje, que aceita tudo, não existe na Bíblia. Quando Jesus tinha que repreender, ele repreendia. Se tivesse que chamar o cara de filho do diabo, ele chamava. Se tivesse que chamar de mentiroso ou de hipócrita, ele chamava. Porque Deus não agrada a ninguém. Deus impõe aquilo que Ele acha e aquilo que Ele quer que você faça. Deus não discute com o homem. Deus ele pode tolerar algumas coisas por amor a Cristo. Mas Deus não questiona, não discute com o ser humano. Quem somos nós para discutir com Deus, irmãos? A gente às vezes precisa parar e pensar em algumas coisas. E olha que interessante. Quando você lê Atos 5:27, diz que Pedro e João foram lá, Tiago, foram presos e tal, beleza. E aí aqueles fariseus ali, os sacerdotes, disseram assim, olha, nós proibimos vocês de falar desse Jesus, de ficar dizendo que foi nós que matamos ele. Parem com isso, senão a coisa vai piorar. Aí Pedro fala assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque, irmãos, dar bom testemunho é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, ainda que você tome pedradas. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. É mais fácil você concordar com as pessoas do que questioná-las, irmãos. E entenda bem, concordar segundo as coisas de Deus, não é? E questioná-las segundo as coisas de Deus. Agora, dar bom testemunho é andar, é agir, é viver como discípulo de Cristo. Onde quer que você vá, as pessoas saberão a quem você serve. E aí vem a pergunta, a quem você serve? Quando as pessoas olham para você, olham para mim, o que elas enxergam? Aí é que está. O que elas enxergam, irmãos? Porque olha que coisa interessante. Mateus 16, a partir do verso 13, diz que Jesus chegou em Cesareia de Filipos com os seus discípulos, sentou e disse assim, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí falaram, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, o outros que o Senhor é o Elias, o outro que o Senhor é um dos profetas, não é que já existiu, ou seja, a mesma unção. E vocês quem dizem? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo aqueles que não gostavam de Jesus, admitiam que Jesus era diferente. Se você, irmãos, perguntasse para alguém que convive com você no seu trabalho, na igreja, sei lá, na sua casa, alguém que não bajula você, e perguntasse para ela assim, o que você acha? Como você me vê como um cristão? O que será que ela responderia? Se pedisse para desenhar, fazer um quadro, igual a criança, né? A criança quando você se aprendisse em libertação infantil, quando você está desconfiado que aquela criança está passando por algum tipo de abuso, você começa a brincar com ela e desenhar com ela. Desenha seu papai, desenha sua mamãe, o seu titio, a sua titia, seu amiguinho. E ela começa a desenhar. De repente ela desenha uma bruxa. Porque a bruxa é sinônimo de uma pessoa má, que faz coisas más. De repente ela desenha um super-herói. O super-herói traz a ideia de alguém bom que protege. O que será que alguém desenharia num quadro sobre a sua vida? Porque, irmãos, lembre-se, as pessoas, muitas, não aceitavam os ensinamentos de Jesus. Mas a maioria das pessoas, mesmo não aceitando o senhorio de Cristo, os ensinamentos de Cristo, o compararam a grandes homens de Deus, sim ou não?
Então o compararam a homens que passaram na história do povo hebreu, homens que eram temidos e respeitados, e até hoje é lido até mesmo por nós que não somos judeus. Um ou outro, irmãos, ele vai mentir sobre o seu respeito, porque até testemunha falsa arrumaram para Jesus. Para se tomar a vinha de Nabote, Jezabel achou lá algumas testemunhas falsas e Nabote morreu. Mas a maioria das pessoas, elas podem até não gostar de você, não gostar da sua pessoa, sei lá o quê, mas elas não acham, elas olham para você e realmente percebem que em você há algo diferente. Porque dar bom testemunho não é só falar para as pessoas, eu nunca matei, eu nunca roubei. É quem você é. Será que você é alguém que quando você chega, as pessoas falam assim, ó, para o assunto, porque se fulano ouvir, no outro dia está todo mundo sabendo. É aquilo que eu costumo dizer, quando na mesa da tua casa, qual é o assunto? Jesus, futebol, até mesmo novela, que para mim é uma coisa do inferno. Ou é a vida de alguém que é comercializada no seu café, no seu almoço, na sua janta? O problema de quem fala mal das pessoas é que quando ela dá as costas, ela se torna a bola da vez. Então, irmãos, dar bom testemunho é você realmente entender que não basta dizer, eu reconheço o senhorio de Cristo, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia. Qual é o tamanho da sua língua? Porque a pior coisa do mundo, irmãos, é a língua do ser humano. Por isso que a palavra diz que a língua, ela incendeia até o inferno. A língua é o menor membro do corpo e é o mais perigoso. Se você frear a sua língua, você freia todo o seu corpo, espiritualmente falando. Isso é dar bom testemunho. Aí você diga assim, até aqui eu estou indo bem. Então nós vamos para o terceiro requisito que Jesus perguntou para aquele jovem. Marcos, vai comigo aí, capítulo 10, verso 21, diz assim: com amor. Hoje em dia, irmãos, quando alguém te ofende, e você, talvez o seu semblante continue alegre, e você o repreende, ela acha que é zombaria. Aqui diz que com amor. Sabe quando eu fecho os meus olhos, eu imagino Jesus olhando assim, sabe assim, rindo para ele. Com amor. Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vai e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Irmãos, Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus lhe disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. Quem foi que disse, irmãos, que é difícil ser salvo? Mas diz que hoje tudo é amor. Você pode fazer o que você quiser, Deus é amor. Imagina que Ele vai te mandar para o inferno. Imagina, isso é conversa de crente alienado. O importante é que você está servindo a Deus, que você está fazendo bem. O povo que mais faz o bem em questão de área social são os espíritas, não são os evangélicos. Os discípulos admiraram suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. Amém? É muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram então: quem pode ser salvo? Eu também pergunto: quem pode ser salvo, irmãos? Por isso que nós somos salvos pela graça.
Irmãos, entenda uma coisa: ser rico não é ser milionário. Ser rico é você entender que tudo o que você precisa, o Senhor providencia. Às vezes você precisa de riqueza, espiritualmente falando, no seu casamento, que está pobre, está falido. Às vezes você precisa de um emprego melhor. Costuma dizer o que, irmãos? No Brasil tem um ditado que diz assim, que se você tem emprego, saúde e uma casa para morar, considere-se rico. Então nós não estamos... Glória a Deus que você seja milionário, porque quanto mais você tiver, se você tem o coração em Deus, mais a igreja será abençoada. Amém? Não tenho nada contra isso. Jesus não tinha nada contra a riqueza. Jesus estava falando do amor ao dinheiro. Que aquele jovem até ali ele fazia tudo porque ele era abastado. Por isso que Jesus tocou no ponto fraco dele. Aprende uma coisa no chamado para servir a Deus. Jesus sempre tocará no seu ponto fraco. Aquilo que você tem como teu Deus, como teu ídolo, é aquele que Ele vai quebrar. Porque você só pode adorar um Senhor. Você não pode adorar dois. Todo aquele que trilha o chamado, ele começa a entrar em pânico. Será que é só eu? Porque o negócio começa a estreitar e você vai daqui, quando pensa que ganhou, toma de lá e vai. Mas uma coisa eu sei, que o barco está indo, e uma hora nós chegamos no reino. Mas que é fácil? Não é fácil, irmãos. Essa ideia que faz um cursinho de 3 meses, que eu vou destravar a sua vida, você vai ser milionário, isso é mentira. Isso é tudo mentira, tudo balela, irmãos. Entenda uma coisa. Esse requisito, negar a si mesmo, é muito difícil. Porque, biblicamente falando, é sinônimo de mudança de vida, de quebrar paradigmas, deixar para trás os velhos conceitos que aprendemos. Isso é negar a si mesmo. É você, vamos brincar, não é, irmãos? Você é alguém que é perito na língua portuguesa. E você tem que escutar uma pessoa falar tudo errado, e você tem que se controlar, porque se você corrigi-la, você vai envergonhá-la. O seu ímpeto é, está errado, sim ou não? Estou dando um exemplo bobo. É você olhar a pessoa se levantar e você falar assim, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso. Mas você nega a sua natureza. Irmãos, existe um provérbio chinês que eu gosto muito, que diz que não é possível encher uma taça que já está cheia. Ou você, quando reconhece o senhorio de Cristo, e aí você começa a dar bom testemunho, porque eu não preciso ser crente para dar bom testemunho. Eu conheço muita gente que não é evangélica, que dá bom testemunho. O problema começa a pegar aqui, é o negar a si mesmo. É abrir mão daquilo que te dá segurança, que te dá proteção. Então, irmãos, entenda isso. Você não pode, nós não podemos esquecer que Jesus nos advertiu que nós devemos abandonar os velhos hábitos. Ele diz assim na sua palavra, lá em Lucas 5, a partir do 36, ele diz assim que ninguém tira um pedaço de roupa nova para coser, para fazer um remendo numa roupa velha, porque se rompe, não dá certo. Ninguém coloca vinho novo em odre velho. Ou seja, o velho homem, a velha mulher tem que ser morta, tem que ser arrancada. Porque aquilo que é novo, o velho não suporta. Qual é o maior conflito que você tem dentro de você, irmãos? Não é abandonar sua natureza humana? Porque você ouve a palavra, vem o novo de Deus e aquilo começa, a entrelaçar. Ou você joga o velho fora e fica só com o novo, ou aquilo vai se rasgar. Aí você não consegue se firmar nos caminhos do Senhor. Você, depois de um tempo, você se desvia. Aí você sai culpando Deus e o pastor ou sei lá quem. Porque você não entendeu. Jesus disse, e Jesus ainda diz assim, quem já experimentou o vinho velho diz, não quer o novo, porque diz que o velho era melhor.
Quanto mais antigo é o vinho, mais saboroso ele é, diz o povo que bebe, porque eu não bebo. Mas isso é uma realidade. Então, irmãos, você já tem todos, mas se a tua vida velha era boa, por que você veio à igreja? Se o que você acha que é certo, o que você faz na igreja? Você vai continuar sendo um remendo velho, um odre velho até quando? Porque Deus não coloca unção no odre velho, Ele só derrama unção no odre novo, porque o velho não aguenta. Ele não vai te dar uma vestimenta nova, porque você não quer abrir mão da vestimenta velha, e nessa fusão das duas não dá certo. Então, irmãos, nós precisamos entender, como discípulo do Senhor, será que temos conseguido quebrar os nossos velhos conceitos? Não é? Será que temos conseguido quebrar esses velhos conceitos para podermos realmente servir a Deus como deveríamos? Não é? Entenda uma coisa, irmãos. Jesus disse assim em Marcos 10:14, não é? Deixe vir a mim as criancinhas, as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Irmãos, por que Jesus usa a criança? Porque a criança aprende tudo o que você ensina, sim ou não? Por isso que tem coisas que você não pode falar e nem fazer perto de uma criança, porque ela irá repetir o que você está fazendo. Então, se nós realmente não entendermos que precisamos negar a nós mesmos, e entender que a partir do momento que temos Cristo em nossa vida como Senhor e Salvador, precisamos esvaziarmos de nós mesmos, e deixar que o novo possa vir, e parar de questionar, e obedecer. Para de questionar e obedeça a palavra de Deus, porque você se dará bem na vida. Essa é a questão. Enquanto Pedro estava reconhecendo o senhorio de Cristo, estava bom. O problema é quando ele começou a questionar a Cristo. Porque Pedrinho, Satanás pediu para te peneirar. Mas eu roguei ao Pai por ti. Que é isso? Não. Então, Pedro, faz o seguinte, pega o beco, como diz o baiano, some daqui. Quando você se converter, você volta. Porque não tinha como Pedro receber o vinho novo no odre velho. Ia se romper, e se rompeu. Porque Jesus envia, eles vão. Eles receberam uma porção do Espírito, e eles voltam, e Pedro, depois de tudo isso, abandona tudo e vai pescar. Aí Cristo vem, e agora Pedro reconhece, e é feito ali um vaso novo, e Cristo diz, apacenta as minhas ovelhas, e encheu Pedrão, e Pedrão nunca mais foi o mesmo, porque ele disse, o Senhor sabe, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Pedro estava reconhecendo o senhorio, reconhecendo quem era Cristo e negando a sua natureza humana para viver a natureza de Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos o reflexo de Cristo, irmãos. O problema é que tem muita gente tentando achar Cristo em nós e não está encontrando. Esse é o problema. Então, irmãos, entenda isso. E aí a coisa ficou tão feia, porque no verso 26 e 27, eles disseram, olha só, lê comigo em Marcos 10, 26. Eles ficaram perplexos, porque eles viram que era muito difícil alcançar a salvação, irmãos. Não basta dizer que ama a Cristo, era muito difícil. Marcos 10, 26 diz assim, perplexos os discípulos perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível, ou seja, sem Cristo ninguém alcança a salvação, irmãos. Mas não para Deus tudo é possível.
Amém? Agora, para você acreditar nisso, que para Deus tudo é possível, você precisa de um ingrediente final chamado fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, sim ou não? Marcos 10, 28 e 29, lê comigo. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, que é o Evangelho, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição, ou seja, não será fácil. E no mundo futuro terão a vida eterna. Ou seja, irmão, você tem que ter fé, porque você tem que negar a si mesmo ao ponto de deixar tudo. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Irmãos, viver por fé não é brincadeira, amém? Não é fácil. É fácil falar que tem fé, mas andar por fé é difícil. Hebreus fala que 11:1 que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Viver por fé, irmãos, é estar disposto a ir além daquilo que os olhos humanos podem enxergar. É estar disposto a dar a vida em prol do reino de Deus. Isso é viver por fé. É você estar disposto a morrer por aquilo que você acredita. Isso é fé. Isso não é para todo mundo. Entenda uma coisa, irmãos. Sabe, um exemplo simples, que eu sempre falo, porque tem coisas que marcam a gente. É a mulher que não pode ter filhos. Deus usa alguém para dizer para uma mulher que não pode falar assim, ó, você vai ter um filho. Se ela for orgulhosa, ou seja, ela diz que tem fé, mas é uma falsa fé, porque o orgulho mascara a fé. O orgulhoso, ele não admite que ele não tem fé, porque se ele admitir, ele muda. Porque aquele homem culpava os discípulos e todo mundo pelo seu filho, e Jesus disse: o problema é você. E ele disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé ou em minha incredulidade. Mas até chegar àquele ponto, ele já tinha condenado Deus e o mundo. Só que, se aquela mulher realmente, ela não tem fé, mas ela diz que tem, ela vai usar argumentos bíblicos para isso. A semana que vem eu vou no médico mesmo, eu tenho consulta marcada, eu vou pedir para ele passar um exame de sangue, de urina, para ver se eu estou realmente grávida. Afinal, a palavra diz assim, que nós devemos provar o Espírito que está falando. Você usa a Bíblia, irmãos. Todo orgulhoso é bom de Bíblia, viu? Não se iluda. Todo orgulhoso é bom de Bíblia. 1 João 4:1 fala isso. Agora, provar ou examinar em que sentido? Porque o que o versículo está dizendo ali, irmãos, é no sentido de que se o que está sendo falado tem coerência, se está conforme a palavra de Deus. Agora, se ela realmente tem fé, ela vai dizer assim: Senhor, muito obrigado, eu tomo posse dessa palavra, Senhor. Eu tomo posse, porque mesmo sem sentir nada, a barriga não tem nada mexendo, mesmo sem ver nada, eu te agradeço e creio que o Senhor tem poder para fazer da estéril mãe de filhos. É diferente, irmãos. Você precisa tomar posse. Mas quando você não entende o que é fé, e você é uma pessoa orgulhosa, religiosa, você se esconde atrás das coisas de Deus. Só que Deus não está preocupado com isso, e a vida passa do mesmo jeito. Entenda uma coisa, irmãos. Que tipo de passos você tem dado? De fé e por ele justificado? Ou de certezas humanas, baseadas nos desejos do seu coração? Não é?
Porque você pode alcançar muitas coisas nessa vida por causa de um desejo que você tem no seu coração. Isso quer dizer que você tem fé. Precisa tomar cuidado. Porque Abacuque 2,4 diz assim: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Entenda, irmãos, alcançar riquezas, você não precisa ter fé. Tem gente que por causa de um desejo no coração, e pasme, viu? Esses dias eu estava conversando com um homem, esse negócio de aplicativo, Deus está fazendo umas coisas comigo, é muito interessante, irmãos, tudo tem um propósito. E o homem era evangelista, ele conversando comigo, ele falou assim: rapaz, você não sabe, rapaz, estou lá eu pintando a casa do homem, e Deus me apertando, e eu falei: Senhor, estou pintando a casa. E ele falou assim: ô, seu fulano, eu só estou aqui pintando a casa, tá? Mas eu preciso falar um negócio para o senhor. O negócio é o seguinte: quanto tempo faz que você não vai na igreja? O cara já abaixou a cabeça. Quanto tempo faz? Agora, por que você abandonou a Deus? Só porque você não tem tempo? Porque você precisa trabalhar? Porque você tem que ter dinheiro? Por que você precisa ter dinheiro? Para provar para os seus parentes que você é um vencedor? Aí o cara desabou. Ele conseguiu ficar rico, irmãos. O lugar é um lugar de bacana que eu deixei o cara. É um lugar muito de bacana lá em Mogi. O cara prosperou, conseguiu ficar rico, só para poder olhar para os seus parentes e dizer assim: eu venci. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Viver por fé não é seguir os desejos do meu coração, é seguir a vontade de Deus para a minha vida. É obedecer e não questionar. Porque você não pode questionar a Deus, você deve obedecê-lo. E para a gente terminar, irmãos, volta lá em Marcos 1:29, porque essa é uma noite de cura. Lembre-se, o Senhor te cura, seja em que área for, para que você possa servi-lo. Então eu disse para você nessa noite, o que é servir a Deus? Quais são os pilares que você precisa viver para poder dizer assim: eu sirvo a Deus e não a mim mesmo? Marcos 1:29. Volta lá comigo. Marcos, capítulo 1, verso 29, diz assim: cadê? Deixa eu achar aqui. Marcos 1:29. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los, ou servia a todos. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Você imaginou o trabalho daquela mulher, irmãos? Você já parou para pensar? Vou repetir. Toda a cidade. Vamos dizer que fosse um vilarejo que tivesse 10.000 pessoas na porta daquela mulher, porque estava na casa dela. E ela levantou para servir a todos. Cuidado com as tuas desculpas, viu? Para não fazer nada para Deus. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Quem serve a Deus não precisa se preocupar com estrelismo, não é? Você tem que eu que fiz. Não, fica na sua. Jesus sabe o que você está fazendo.
Ele é a única estrela, como nós aprendemos domingo passado, que pode brilhar. É Jesus que faz. Nós somos as ferramentas na mão do marceneiro, do carpinteiro. E ele faz o que ele quer com essas ferramentas. Agora olha que interessante. Quando você lê Marcos 5, a partir do verso 1, fala do endemoniado gadareno, que Jesus cura aquele homem, expulsa aqueles demônios, milhares de demônios, perdão. E aí ele quer ir com Jesus, e Jesus diz assim, vou parafrasear, você quer mesmo me servir, meu filho? Não precisa vir comigo não. Volte para o meio dos teus parentes, da tua família. Alguns entendem ali que família era sentido de... Os parentes era de toda a cidade. Porque alguns dizem que ele morava em Decápolis. Decápolis era o nome dado às 10 cidades daquela região. E dizem que aquele homem pregou naquelas 10 cidades. Volta lá e fale o que eu fiz por você. Porque quem é tocado por Cristo, ama servi-lo. Se você não ama servir a Deus, você ainda não experimentou a verdadeira cura de Cristo. Porque Jesus é o motivo da minha alegria, como diz o louvor. Aí você vai em Lucas 8:1. Diz que Jesus curou algumas mulheres de enfermidades e espíritos imundos. E entre elas Maria Madalena, que expulsou 7 demônios. Ela servia com seus bens e serviços. E sem contar os discípulos e tudo mais. Ou seja, todos que tinham recebido algo de Cristo, imediatamente se levantava para servi-lo. E hoje, irmãos, para conseguir meia dúzia de gente para servir a Deus e não a si mesmo, é difícil, porque ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo, irmãos. Ninguém tem tempo. Só que enquanto nós estivermos preocupados somente com as nossas vidas, o reino de Deus não avança. E se o reino de Deus não avança, nós também não avançamos. Porque eu não vivo porque creio, eu não vivo porque vejo, eu vivo porque creio que Ele é fiel. Eu te dei alguns exemplos aqui. Todos que tinham algo com Cristo, amavam servi-lo. Porque através do servir a Cristo, você alcança a salvação, irmãos. Jesus curou 10, só um voltou e ele disse, e os outros 9? Tinha alguma coisa para cuidar da vida deles, eles são muito ocupados. Só um voltou. Pois bem, este alcançou a salvação. Então, irmãos, o Senhor quer curar a mim e a você. Quer curar das nossas mazelas, que entra ano e sai ano, sempre estamos falando, repetindo os nossos problemas, as mesmas coisas. Ele quer curar uma enfermidade física que você possa ter. Ele quer te curar espiritualmente falando, que nós chamamos de libertação. Ele quer tocar em você. E quando Jesus toca em nós, alguma coisa acontece. Por isso que nós precisamos entender que nós fomos chamados para servir. E sempre que nós somos chamados para servir, de alguma forma o Senhor nos toca. Como é que Jesus tocou nos primeiros discípulos? Com a pesca maravilhosa. Houve uma cura financeira. Uma cura espiritual, porque aqueles homens já não acreditavam mais em nada. Mas eles pararam ali? Não, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Então, irmãos, o Senhor não quer só te curar, porque o prazer maior de Deus é ver Cristo realmente manifesto em nós, ou seja, é não somente nos ver ser curado de alguma coisa, mas é olhar para nós daqui a alguns anos e ver que nós entramos no reino, porque Ele sabe o fim desde o começo. Você não sabe, eu não sei, mas Ele sabe.
Então, irmãos, eu sei que existem coisas que nos limitam, existem coisas que dificultam, mas nada é desculpa para você não separar o mínimo de tempo possível para fazer alguma coisa para Deus. Porque todos nós somos chamados para servir. Mas por que poucos são escolhidos? Porque Deus não quer? Não. Porque poucos são aqueles que diz, eis-me aqui, o que posso fazer? E esse eis-me aqui não é fazer o que você quer e ficar arrumando confusão. É você entender e fazer aquilo que é mandado fazer. Servir é servir, irmãos. Por isso, aprenda. Você serve a Deus com tudo o que você tem. Ele quer te curar, amém? Porque Ele te chamou para segui-lo e para servi-lo. Mas você precisa entender isso. Fique em pé no seu lugar. Deus, Ele está operando, irmãos. A palavra diz assim, que Jesus ensinava, e depois de ensinar, Ele curava, Ele expulsava demônios. Eu não sou Jesus, amém? Mas você crê que Jesus está em nós? Essa é a questão. Não olhe para o homem Marcos. Olhe para a palavra de Deus que o homem Marcos está falando. Por quê? Porque o lugar que Jesus menos operou milagres foi no lugar, não foi somente no lugar onde moravam os seus parentes, foi no lugar onde todos o conheciam. Porque um dizia, não é este o filho de José? Não, as suas irmãs não estão aí. Ou seja, olhavam para Jesus homem e esquecia que esse Jesus homem era o Cristo, o ungido de Deus. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que você. Somos todos iguais diante de Deus. Eu só sou apenas aqui, irmãos, a torneira que Jesus abre e a água do seu Espírito passa. Ou qualquer pessoa que está aqui em cima, o jovem Samuel está ali tocando, ele é uma torneira, está fluindo algo. Qualquer pessoa que está falando em nome de Deus, Deus está fazendo algo. Então não olhe para mim, não pense que eu não sou melhor que você. Eu apenas abracei o meu chamado e tento cumpri-lo da melhor forma possível. É só isso, irmãos. É só isso. E quanto mais você abraça o chamado de Deus e se esforça para cumpri-lo, maior é a intimidade que Deus tem com você. Essa é a questão. Nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de intimidade. Então, irmãos, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei, você que está me assistindo em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, eu não sei o que você está passando. Mas eu sei de uma coisa, que se Deus está falando de cura, é porque Ele quer nos curar. Se o teu problema é uma cura física, uma enfermidade, creia aí onde quer que você esteja, coloca a mão na tua enfermidade. Se não pode pôr, coloca no teu coração. Se o teu problema você sente que é algo voltado mais para o lado espiritual, uma opressão, creia que na mesma passagem da cura da sogra de Pedro, diz a palavra, que Jesus curou muitos enfermos e expulsou muitos demônios. Tudo é cura, irmãos. Porque os demônios, eles aprisionam as pessoas. Os demônios, eles geram enfermidades nas pessoas. Quantas pessoas que, quando você ora por ela e expulsa um demônio que se manifesta na vida dela, a doença também some. Lembra da mulher encurvada, que Jesus expulsa o demônio da coluna dela. O demônio se alojou na coluna e a mulher era corcunda por causa de um demônio.
Só que Jesus está mais preocupado com a tua alma do que com o teu físico. Então creia nisso. O Senhor tem poder. Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém, irmãos. Deus não é um homem que tem sentimentos malignos, que quando vê outro sofrer diz, bem feito. Não. Jesus morreu por todos nós. Mas Ele disse, vão, façam discípulos. Como é que nós faremos discípulos se não quisermos servi-lo? E os sinais seguirão vocês, e eu estarei com vocês. A única garantia que Cristo está em mim é enquanto eu estou servindo a Ele. Se eu parar, eu não tenho mais garantia. Porque Ele disse, vão e façam discípulos, presta atenção. E os sinais o acompanharão, e eu estarei com vocês todo o tempo. Servir a Deus é um privilégio, irmãos. Como eu já disse aqui, uma frase que eu não sei quem é o autor. É um chamado incrível para pessoas totalmente inadequadas. Irmãos, olhar para o mundo e saber que tem milhares e milhões de pessoas 1000 vezes mais capacitada que eu, e saber que no meio deles Jesus me chamou, isso é um privilégio, irmãos. De um dia poder chegar diante dele e falar assim, Senhor, está aqui as minhas obras. Isso é um privilégio, irmãos. Isso não é plano de carreira. Não, eu sou diácono, viro vice-Jesus, viro pastor, viro apóstolo. Isso não é plano de carreira. É um privilégio. É um privilégio, irmãos. Isso não é plano de carreira, nunca foi. Não é status para amaciar o ego, para você usar como trampolim para ser notado. Vai ter uma cura interior. Quem tem que ser notado é Cristo. Chega nos lugares, irmãos, eu falo por mim. Eu vou num lugar que ninguém me conhece, eu entro na igreja, sento, e alguém pergunta, o senhor tem algum cargo? Sabe o que eu digo? Tenho não. Eu só estou visitando. Eu não quero ser notado. Eu fui para ouvir, porque alguém está falando de Deus e eu preciso ouvir também, porque eu também sou filho. Então não é plano de carreira, irmãos. Não é para você botar uma estrelinha, não. É um privilégio poder dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Isso ninguém pode me tomar, a coroa de glória. Então, irmãos, Jesus quer curar você, quer libertar, mas Ele quer que você entenda que há um propósito nisso. Ele quer que você entenda isso. Por isso, feche os teus olhos aí no teu lugar. Se você não pode pôr a mão na tua enfermidade, coloca no teu coração. E lembre-se, eu não estou falando só de enfermidades físicas. Se você é uma pessoa que tem problema no seu interior, creia que o Senhor pode curar o seu interior. Que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso consolador. Se você tem trauma, se você tem situações que parou a sua vida, creia, para de viver de passado, e olha para o teu presente e enxergue Cristo, que é o nosso futuro. Creia que Jesus não morreu em vão. Ele morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Creia. Se é o teu casamento, creia que Ele pode curar o teu casamento. É financeiro, Ele também pode curar a tua vida financeira. Creia. Só que Ele quer fazer tudo e algo mais. Porém, Ele está preocupado com a tua alma.
porque ele foi muito claro: do que adianta ganhar o mundo e perder a salvação da tua alma. Irmãos, dom sem caráter só te leva para o abismo. Dom é bom quando você tem um caráter transformado, que você chama de fruto do Espírito. Então, antes de querer ser notado, busque ter um caráter de Cristo, um caráter transformado, para que você agora não queira mais ser notado, mas queira que Jesus seja notado, que eu diminua e que Ele cresça. Senhor, em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, Tu nos conheces melhor do que nós mesmos, Senhor. Tu conheces cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo. Pai, tira, Senhor, toda trave, toda cegueira, Senhor. Tira, Pai, todo orgulho disfarçado de humildade. Pai, Tu conheces, Pai, Tu sabes como nós estamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, olha para nós, Senhor. Olha para nós, Pai. Olha para nós, Senhor. E se preciso for, Jesus, vem, Senhor. Como o Senhor foi até Pedro e aqueles discípulos. Nos dá mais uma oportunidade, Pai. Nós não queremos ser apenas curados, nós queremos ser transformados, Pai. Fala com o Senhor aí, irmão, irmã, você que está em casa, fala com o Senhor aí. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com Deus. A palavra diz que, criei, por isso falei. A palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados com a boca e crermos de todo o nosso coração, seríamos salvos. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com o Senhor. E depois nós vamos orar. E eu tenho certeza que em nome de Jesus, você sairá daqui, ou você que está me assistindo, você receberá a sua cura. Seja ela física, seja ela espiritual, você receberá a sua cura em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
teu nome, Senhor. Te louvamos, Pai, te bendizemos, Senhor. Tu és a nossa cura, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te apresento, Senhor, cada vida que está aqui. Cada vida, Senhor, que está nos assistindo ou nos assistirá. Deus, em nome de Jesus, toca agora, Pai, primeiramente no seu espiritual, Senhor. No seu emocional, Pai. Que toda opressão do inferno, Senhor, toda opressão maligna, Pai, venha ser arrancada agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que os teus anjos, Pai, em Cristo Jesus, possam estar neste lugar, estar onde quer que alguém esteja ouvindo, Pai, essa voz, essa palavra, Senhor. E venha, Senhor, arrancar, Senhor, toda a opressão, todo espírito maligno. Nós te denunciamos em nome de Jesus e ordenamos que você saia da vida dessas pessoas. Da mesma forma, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, eu te apresento, Pai, cada vida que está aqui ou está nos assistindo, Pai, que sente dores no seu corpo, sente enfermidades, sejam enfermidades que aparecem ou não, Senhor. Em nome de Jesus, agora nós ordenamos a enfermidade. Este mal que gera essa enfermidade, venha ser arrancado agora da vida dos teus filhos e filhas, Pai. Em nome de Jesus nós ordenamos, Pai, que toda febre, toda dor, Senhor, nos ossos, Pai, toda dor no joelho, Senhor, toda dor, Pai, seja lá onde for, Pai, dores nos olhos, Senhor, toda dor, Pai, em nome de Jesus, toda infecção, Senhor, Deus, tudo aquilo, Senhor, que está gerando dores em nossos corpos, nós ordenamos agora que essas dores saiam em nome de Jesus, porque nós cremos que nós fomos chamados, Pai, para te servir, e o Senhor cuida daqueles que se levantam, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos dá forças, nos dá saúde, sabedoria, temor, para ouvir, te seguir, ser ativado e sermos chamados para a boa obra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós ordenamos, Senhor, que nenhuma enfermidade pode resistir ao teu nome. Em nome de Jesus, eu ordeno, eu te dou uma ordem, enfermidade, seja você qual for, sai da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, que possamos sentir a cura, e que possamos testemunhar das curas que o Senhor fez em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Lembre-se sempre, irmãos, o que Deus faz na tua vida tem um propósito. E esse propósito é seguir e viver o chamado de servir ao Rei da Glória. Amém? Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Livra-nos dos acidentes dos homens maus. Livra-nos, Senhor, de tudo, Senhor, de tudo, Pai, que possa, Senhor, roubar, Senhor, o nosso tempo contigo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de louvar e encerrar, tem alguém passando mal aqui? Se tiver, irmãos, só dá um sinal com a tua mão aí. Tem alguém passando mal? Amém? Vem aqui. Aleluia. Vai lá, Kátia. Se você está passando mal, irmãos, a palavra de Deus, ela nos agita. Não saia daqui se você estiver passando mal. Deixa teu orgulho de lado. Deixa o teu orgulho de lado. E creia, você está em casa, se você está passando mal, você que está em casa, diz assim comigo, você que está em casa, amém? Diga assim: Pai, em nome de Jesus, que este mal venha sair por completo da minha vida. Porque hoje eu faço uma aliança contigo, Jesus, de te servir, de não questionar, mas de obedecer o teu chamado. Amém. Amém, irmãos. Senhor, em nome de Jesus,
Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor dos Exércitos, é o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Ó Senhor dos Exércitos, é o teu nome, Pai. Deus Todo-Poderoso. Pai, que não haja espaço, Senhor. Deus, que toda a ação do inimigo caia por terra, Senhor. Que toda a ação do inimigo, Senhor, caia por terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós ordenamos, Senhor. Nós ordenamos, Pai, que todo o mal, Senhor, tudo aquilo que tenta se esconder, nós anulamos nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós cremos e sabemos, Senhor, que o Senhor nos chamou para a boa obra, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino, Pai, que venha, Senhor, o renovo, Senhor, Pai, que não haja espaço, Senhor, para nada, a não ser para te servir. Em nome de Jesus, Pai, nós anulamos, Senhor, nós anulamos, Pai, toda a ação do inimigo, Senhor. Pai, que venha a tua cura, toca agora, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca de uma forma especial, Pai, toca de uma forma especial, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toca de uma forma especial, Pai, toca, Senhor, de uma forma especial, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, ó Papai, Senhor, nós cremos, Pai, e declaramos que esta é uma noite de cura, Senhor, esta é uma noite de cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa é uma noite de cura, Senhor. Deus, cura, Senhor, não somente o físico, mas as emoções, Pai, cura, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venha um novo tempo, Pai, que tudo aquilo que emperrava, que travava, Senhor, nós agora anulamos e cortamos em nome de Jesus, e declaramos, Senhor, que estas vidas, Pai, elas viverão um novo tempo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós liberamos a palavra de cura, Senhor, de cura, Pai, seja ela emocional, seja ela física, Pai. Nós ordenamos, Senhor, que todo o mal, Senhor, não pode mais se esconder. Deus, assim como aquela mulher ficou por 18 anos sofrendo daquele mal, Senhor. Mas no dia que ela teve encontro contigo, aquele mal, Jesus, não pode mais se esconder. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu creio que esta é uma noite que o Senhor marcou um encontro especial com alguns, Senhor. E o mal não pode mais se esconder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que venha, Senhor, a tua cura, Pai. Que venha, Senhor, a tua cura. Que venha, Senhor, o teu refrigério. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que venha o teu refrigério, Pai. Nós não queremos nada que não venha de ti, Senhor. Nós só queremos sentir a tua doce presença, Jesus. Nós só queremos sentir o teu toque, Jesus. O teu toque, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Olha, Senhor, para cada um, Senhor. Toca, Senhor, toca, Pai. Toca, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, um novo tempo. Deus, sopra, Senhor, dons nessa noite, Pai. Sopra os teus dons nessa noite, Senhor. Sopra, Senhor, sabedoria, Pai. Deus, toda arrogância, Pai, toda altivez caia por terra, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha um novo tempo, Senhor. Venha um novo tempo, Pai. Que tudo aquilo que amarra seja agora destruído pelo poder que há em teu nome, Jesus. E que possamos viver um novo tempo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venha um novo tempo, Pai, que venha um novo tempo, Senhor, que venha um novo tempo, Pai, um tempo de avivamento, um tempo de alegria e paz pelo Teu Espírito, Senhor, que possamos realmente, Senhor, nos levantarmos
e vivermos o que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu creio, Pai. Eu te louvo, eu te bendigo, porque eu creio que o Senhor está curando. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Ah, Senhor, Tu és o nosso Deus, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós liberamos a palavra, Senhor. Liberamos a palavra, Senhor, de cura, Pai. Cura, Senhor, em todas as áreas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.